Declaro aberta essa sessão ordinária do dia 9 de março de 2026, às 19h03. Saúdo aos demais colegas vereadores e vereadoras, aos que nos assessoram nessa casa, também aos visitantes e a todos os que nos assistem nas redes sociais. No expediente do dia temos leitura da ata ordinária 5 de 2026, leitura das mensagens 35, 36, 37, 38, 39 e 40 do Executivo. E na ordem do dia temos análise e votação das proposições 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 de 2026 do Legislativo. Peço a ajuda da primeira secretária, vereadora Angélica, para fazer a leitura da ata ordinária 5 de 2026. Uma boa noite a todos. Sessão ordinária, ata de número 5. Aos 2 dias do mês de março de 2026, às 19 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Padre para a sessão ordinária, com a presença dos vereadores Adavilson Kitter, time PP, Angélica Belling Varholtz, PP, Cláudia André Tessmer, União, Colmar Naitsky, time PP, Edgar Henke, PSDB, Ilvo Burroitz, União, Ingrid Neuschrang Bonoff, PP, Jodeli Walsh-Lesner, PP, e Rafael Enhart Rutz, União. E contou com a presença do prefeito municipal Juliano Robos Burroitz. Declarando abertos os trabalhos, a presidente da Câmara, a vereadora Ingrid Neuschrang Bonoff, relatou o expediente para a presente sessão. Leitura da ata ordinária 04 de 2026, leitura do ofício 23 de 2026. Logo após a presidente anunciou a ordem do dia para a presente sessão. Análise e votação do projeto de lei 34 de 2026 do Executivo. Análise e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 01 de 2026 do Executivo. Análise e votação das proposições 26, 27 e 28 de 2026 do Legislativo. Executando o expediente, dando início aos trabalhos, a presidente colocou em análise e votação os seguintes projetos. Projeto de lei número 34, de 20 de fevereiro de 2026. Autoriza o município de Arroio do Padre, Poder Executivo, a contratar servidor por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público para o cargo de monitor de educação especial e inclusiva. A presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei, sem emendas e sem ressalvas. E pediu ao relator da COF, vereadora Adavilson Kitter Tim, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto, sem emendas e sem ressalvas. A seguir, colocou em discussão o referido projeto de lei e, logo após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Projeto de lei complementar 01 de 2026, altera o artigo 21, parágrafo 3º da Lei Complementar número 12, de 19 de novembro de 2009, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Arroio do Padre. A seguir, colocou em discussão o referido projeto de lei e logo após colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, colocou em discussão e votação as seguintes proposições. Proposição 26 de 2026, vereadora Jodeli Walsh-Lesner, requer alargamento de estrada na rua 29 de abril, próxima à residência de Egon Born. Proposição 27 de 2026, vereadora Jodeli Walsh-Lesner, requer diminuição ou retirada de curva na estrada Luiz Ricardo Rutz, próxima à residência de Wilson Rutz. Proposição 28 de 2026, vereadora Ingrid Neuschrang Bonoff, requer substituição de lâmpada na estrada 25 de julho, em frente à residência da senhora Elaci Fensky, sendo aprovadas pela totalidade dos vereadores presentes. Encerrada a ordem do dia e das votações, a presidente passou a palavra ao inscrito para o uso da palavra.
vereador Edgar Henke, que iniciou saudando a todos. Em seguida, fez uma colocação à presidente da Câmara, Ingrid Neuschirang-Bonoff, ressaltando que, por questão protocolar, o prefeito do município, quando presente, deve compor a mesa diretiva. Após o vereador Edgar Henke destacou que o prefeito municipal sobre a tribuna livre, o vereador também relatou sobre o projeto de número 33 que ficou para estudo na CCJ. O vereador fez uma última colocação sobre o projeto cultural da Lei Aldir Blanc. A presidente passou a presidência ao vice-presidente vereador Colmar Naides-Kittim, que chamou a vereadora Ingrid Neuschirang-Bonoff a se pronunciar. Inicialmente saudou a todos, a vereadora começou pedindo desculpas ao prefeito municipal por não ter conhecimento do protocolo. A vereadora agradeceu aos serviços prestados pelo assessor de plenário Gabriel Bast. Também deu as boas-vindas ao novo assessor Renan Lerm. Após o presidente interino da casa devolveu a presidência à vereadora Ingrid Neuschirang-Bonoff. Em seguida, a presidente chamou o próximo vereador inscrito a fazer uso da palavra, vereador Adavilson Kittertim, que iniciou saudando a todos. O vereador agradeceu ao assessor Gabriel Bast pela sua dedicação prestada à Câmara de Vereadores. Também deu as boas-vindas ao assessor Renan Lerm. O vereador comentou sobre o projeto de lei número 5 de 2025 do Legislativo, que reconhece oficialmente a comunidade da Colônia Cerrito como patrimônio histórico-cultural. O vereador também agradeceu à Secretaria de Obras pelo serviço feito na região do Catimbau. Ainda comentou sobre a proposição feita por ele, requerendo melhorias na estrada Picada Bonita. O vereador Adavilson Kittertim fez uma manifestação sobre alguns comentários publicados na página da Câmara, deixando claro que todos têm direito de expressar sua opinião, mas ressaltou que, enquanto estiver ocupando seu cargo na Câmara, fará tudo o que avaliar como benefício para a comunidade do município. O vereador também apresentou uma solicitação referente à comunidade de São Paulo, que completa 50 anos no próximo dia 15. O vereador Adavilson Kittertim fez uma última colocação, desejando os parabéns à vereadora Ingrid Neuschirang-Bonoff por assumir a presidência da Câmara. Em seguida, a presidente chamou o prefeito municipal, Juliano Robos Burrowitz, para fazer o uso da palavra, que iniciou saudando a todos e parabenizou a mesa diretora. O presidente municipal registrou a importância dos vereadores quando se tem demandas de proposições e projetos. O prefeito também fez uma colocação sobre a Lei Cultural Aldir Blanc. O prefeito municipal também fez comentários sobre o projeto de número 33. O prefeito municipal fez colocações sobre a ponte próxima à fábrica de canos Aliança. O prefeito também informou que o município buscou firmar convênio com a Prefeitura de Pelotas. O prefeito também relatou sobre a ponte da Mutuca e informou sobre a obra na ponte próxima à propriedade de Rogério Fensky. O prefeito ainda informou sobre o caminhão do lixo e uma moto niveladora que estão estragados. Destacou ainda a possibilidade de contratar terceirizados para a coleta de lixo. O presidente também informou sobre a ampliação da cascalheira. O prefeito também agradeceu aos servidores que muitas vezes têm trabalhado aos sábados e domingos, mesmo sem obrigação legal. O prefeito também fez comentários sobre a Secretaria de Saúde. O prefeito também relatou sobre o aumento concedido aos servidores no mês de janeiro. O prefeito relatou a utilização de um veículo da Secretaria de Saúde para transportar uma pessoa até o INSS. O prefeito relatou que o município encerrou o ano de 2025 com aproximadamente 3 milhões de reais a mais em recursos do que o valor recebido. Destacando que a gestão vem realizando um trabalho responsável, também fez colocações sobre a despesa de pessoal, ainda fez relatos sobre a proposição de encanamentos em frente à escola de ensino médio. O prefeito também fez colocações sobre a energia elétrica. O prefeito ainda fez uma colocação sobre a Secretaria de Saúde.
O prefeito fez um pedido aos vereadores que quiserem assumir algum setor da festa do caqui e da maçã. O prefeito municipal também fez comentários sobre as ações e realizações desenvolvidas pelo município ao longo do ano de 2025. O prefeito relatou a autorização, mesmo não estando em período de férias. Perdão, acho que eu pulei uma linha aqui. O prefeito relatou ainda um ocorrido no início de 2026, em que uma servidora se ausentou por 3 dias com sua autorização, mesmo não estando em período de férias. Destacou que pode ter havido equívoco, porém explicou que em algumas situações, servidores são convocados para trabalhar fora do horário e, quando necessitam resolver assuntos particulares, ocorre a compensação dessas horas. O prefeito relatou que irá propor que o campeonato municipal passe a ser realizado nas sextas-feiras, em vez das quintas, como ocorre atualmente. E finalizou sua fala se deixando à disposição. Nada mais havendo a tratar, a presidente da Câmara deu por encerrada a presente sessão ordinária às 20h30. E para constar, eu, secretária, lavro a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, secretária, e pela presidente. Em discussão a ata ordinária. Só ali confirma para mim a data da comemoração da Comunidade de São Paulo. Seria daqui a 15 dias ou seria no dia 15 de maio? Próximo dia 15 de março. Março? Vereador? É. Tá certo. Algo mais? Abril. Próximo dia 15. Então, com as devidas correções, coloco em votação a ata. Aprovada a ata da sessão ordinária número 5 de 2026. Não havendo projetos para ser aprovados hoje, passamos à leitura das mensagens 35, 36, 37, 38, 39 e 40 de 2026 do Executivo. Peço a ajuda da primeira secretária, vereadora Jodelli, para que leia a mensagem número 35. Uma boa noite a todos. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem número 35 de 2026, à Câmara Municipal de Vereadores, senhora presidente, senhores vereadores. Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminha-se a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 35 de 2026, que revoga a Lei Municipal número 2.878, de 24 de dezembro de 2025, e restabelece a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 2.529, de 28 de junho de 2023. A presente proposição decorre do recebimento por parte do Poder Executivo do ofício número 17 de 2026, encaminhado pela presidência da Câmara Municipal de Vereadores, por meio do qual foi solicitada a revogação da Lei Municipal número 2.878 de 2025, diante das dificuldades administrativas verificadas quanto à sua aplicação prática. Conforme relatado no expediente, a alteração promovida pela referida norma, ao revogar o inciso 4 do artigo 2º da Lei Municipal número 2.529 de 2023 e renumerar os incisos subsequentes, ocasionou entraves operacionais no âmbito do Poder Legislativo, comprometendo a adequada execução das atividades administrativas. Dessa forma, a revogação da Lei nº 2.878 de 2025 visa restabelecer a disciplina normativa anteriormente vigente, inclusive quanto à redação e numeração original dos incisos do artigo 2º da Lei nº 2.529 de 2023, conferindo segurança jurídica e assegurando a regular continuidade dos serviços públicos. Ressalta-se que a restauração da redação anterior está sendo promovida
de forma expressa, garantindo clareza normativa e evitando controvérsias interpretativas. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa, contando com sua análise e aprovação. Atenciosamente, Juliano Robles Burwitz, Prefeito Municipal. Peço a ajuda do vice-presidente, vereador Colmar, para que leia a mensagem 36. Boa noite a todos. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem 36 de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. Encaminho para a apreciação de Vossa Senhoria o projeto de lei 36 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar destinado à Secretaria de Educação Cultural, Esporte e Turismo. A presente proposta tem como objetivo assegurar condições de orçamentários e financeiros nas quais identificou-se a necessidade de reforços nas dotações. As suplementações abrangem a aquisição de materiais e consumos para a Secretaria de Educação e equipamentos voltados ao ensino fundamental, bem como a contratação dos serviços de pessoas jurídicas para elaboração de projetos PPCI e projetos de reforma e pintura da Escola Benjamin Constant. Também estão contempladas obras relacionadas ao projeto de rede lógica da Escola Benjamin Constant, além da aquisição de equipamentos para a Escola de Educação Infantil, serviços de terceiros, pessoas jurídicas e aquisição de materiais de consumo de garantam o funcionamento das atividades pedagógicas na área da infraestrutura do centro de eventos e suplementação permitirá a aquisição de materiais de consumo visado à revitalização paisagismos no centro de eventos e a aquisição de playground para ser instalados no local, visando a valorização do espaço e lazer e convivência da comunidade. Os recursos que darão suporte a estas ações têm origem de superávit financeiro de Exército de 2025. Trata-se, portanto, de um projeto que visa garantir não apenas a continuidade das atividades das secretarias, mas também promover melhorias nas áreas de abrangência referidas secretarias. Conto com o apoio de vossas senhorias para a aprovação da proposta. Atenciosamente, Prefeito Municipal Juliano Burwitz. Peço a ajuda da segunda secretária, vereadora Jodelli, para ler a mensagem 37. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem 37 de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. Encaminho para apreciação deste Poder Legislativo o projeto de lei número 37 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento municipal vigente, criando dotações orçamentárias vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. O presente projeto contempla, em primeiro lugar, a execução de obras e instalações voltadas à implantação de rede lógica na Escola Municipal de Educação Infantil Visconde de Ouro Preto. A contratação desta obra já estava prevista para ser realizada no exercício anterior. Contudo, em razão do encerramento do exercício e de questionamentos relacionados ao edital, não foi possível dar prosseguimento ao processo de contratação, tendo em vista que não haveria tempo hábil para sua conclusão. A execução faz-se necessária para garantir melhores condições de acesso à internet no local, assegurando infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas da unidade escolar. Adicionalmente, o projeto prevê crédito especial para viabilizar a instalação de um letreiro com o dizer "Eu amo Arroio do Padre", no Centro de Eventos Doroteia Cosmic Bus.
O objeto terá como objetivo promover a identidade visual do município de Arroio do Padre, valorizar a cidade e seus atrativos turísticos, além de contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento do turismo local. Os recursos que darão cobertura às presentes dotações decorrem do superávit financeiro do exercício de 2025. Conto com o apoio de vossas senhorias para aprovação da proposta. Atenciosamente, Juliano Robus Burroitz, Prefeito Municipal. Peço a ajuda do vice-presidente, vereador Colmar, para ler a mensagem 38 de 2026. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem 38, 2026. A Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, encaminho para a apreciação de Vossa Senhoria o projeto de lei de número 38 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal vigente às dotações orçamentárias vinculados à Secretaria Municipal de Educação, Cultural, Esporte e Turismo. O projeto tem por finalidade adicionar aos orçamentos de 2026 recursos provenientes de superávit financeiro do exercício de 2025, sendo valores vinculados a programas específicos da área educacional, conforme detalhes no próprio projeto de lei. São recursos financeiros que o município recebeu e continua recebendo para finalidades específicas e que, por força legal, somente podem ser aplicados para suprir aquelas despesas para as quais foram originalmente indicados. Entre as formas de recursos estão as transferências do Fundete, as transferências do salário em educação, bem como o repasse do FNDE, referentes ao programa Dinheiro Direto da Escola, ao Programa Nacional de Alimentos Escolar e ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Diante da existência destes recursos e das possibilidades de aplicação comportáveis, elaborou-se o presente projeto de lei, ao qual se pede o apoio dessa Câmara para que, após sua aprovação do município, tenha condições legais e orçamentárias de disponibilizar o recurso para despesas correspondentes. Atenciosamente, Juliano Burroitz, prefeito. Peço a ajuda da primeira secretária, a vereadora Angélica, para ler a mensagem 39. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem 39 de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores, senhora presidente, senhores vereadores. Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho para apreciação desta casa, para apreciação da Casa de Leis, o projeto de lei de número 39 de 2026, que tem como objetivo a autorização para a contratação de um servidor por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público para o cargo de agente de serviços gerais, com carga horária de 40 horas semanais. A contratação foi solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social e, conforme o memorando de número 13 de 2026, em anexo, conforme o referido memorando, o contrato terá vigência de 3 meses e justifica-se a necessidade de reforço na equipe da referida secretaria. Destaca-se inicialmente que foi emitido laudo médico à servidora Lisiane em Artbubbles, estabelecendo restrições laborais que limitam o desempenho de suas atividades. Tal situação reduz a capacidade operacional da equipe responsável pela manutenção e organização das instalações da unidade. Além disso, houve ampliação das instalações físicas sob responsabilidade da Secretaria, o que aumentou significativamente a área a ser atendida e conservada diariamente.
A atual estrutura de pessoal mostra-se insuficiente para atender adequadamente a esta demanda ampliada, ocasionando sobrecarga funcional e risco de prejuízo à qualidade dos serviços essenciais prestados à população. Ressalta-se ainda que a unidade possui horário de atendimento estendido, das 8 às 20 horas, de segunda a sábado, o que exige presença contínua de equipe de apoio para assegurar condições adequadas de higiene, organização e segurança durante todo o período de funcionamento. Diante deste contexto, a contratação temporária pretendida mostra-se necessária para garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos. Diante do exposto, conto com a compreensão e apoio desta Casa Legislativa. Solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei. Atenciosamente, Juliano Robos Burroitz, Prefeito Municipal. Peço a ajuda da segunda secretária, vereadora Jodelli, para que faça a leitura da mensagem 40. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem 40 de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. Encaminhamos para apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 40 de 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar destinado à aquisição de um caminhão equipado com coletor compactador de lixo, com capacidade de 15 metros cúbicos, visando atender às necessidades crescentes do município na execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos. O caminhão anteriormente utilizado para esta finalidade, apesar de relativamente novo, com aproximadamente 80 mil quilômetros rodados, apresentou problemas graves no motor no final do exercício de 2025. Após análise técnica, concluiu-se pela aquisição de um motor parcial novo. Contudo, após a instalação realizada pela oficina contratada, o referido motor apresentou falhas ainda na fase de testes, sendo necessário seu retorno à fábrica para garantia, sem previsão de conclusão do conserto. Durante este período, a coleta de lixo vem sendo realizada de forma improvisada, por meio de caçambas que não são apropriadas para esse tipo de serviço. Essa solução emergencial exige a mobilização de 2 caminhões e 2 equipes para executar um bom trabalho, que antes era realizado por apenas um caminhão coletor e uma equipe. Tal situação tem comprometido os trabalhos da Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, além de reduzir a eficiência da coleta de lixo. A coleta de resíduos sólidos é um serviço público essencial, que não pode sofrer interrupções. Ademais, tem-se observado nos últimos anos um aumento significativo no volume do lixo coletado, o que reforça a necessidade de aquisição de um caminhão novo, já equipado com maior capacidade de transporte. Pretende-se realizar a aquisição através da ata de registro de preços do Consórcio Público do Extremo Sul, do qual o município faz parte, garantindo economicidade e agilidade no processo. Em relação ao caminhão antigo, após concluído o conserto, pretende-se mantê-lo no parque de máquinas como reserva, para eventual necessidade ou para utilização em períodos de maior produção de lixo, como na festa municipal ou no final do ano. Informamos ainda que a cobertura para a aquisição do novo veículo será decorrente do superávit financeiro do exercício de 2025. Diante da relevância, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores em regime de urgência, certos de que compreenderão a importância da iniciativa com a aprovação do projeto de lei para assegurar a continuidade e a eficiência da prestação de um serviço essencial à população. Atenciosamente, Juliano Robos Burroitz, Prefeito Municipal. Coloco em votação o regime de urgência do projeto 40 de 2026. Aprovado o regime de urgência do projeto 40 de 2026. Passamos agora. Os projetos serão encaminhados às suas comissões para análise. Passamos agora à análise e votação das proposições 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 do Legislativo. Proposição 29 de 2026, vereador Edgar Henke.
Requerimento ao gabinete do prefeito. Requer estudo de viabilidade e legalidade para alterar a Lei Municipal número 1036 de 2010 e prever o pagamento do Vale Alimentação aos servidores municipais no período de férias e licenças legais. Com a palavra, o vereador proponente. Uma boa noite a todos. Dizer que esta proposição é um pedido já antigo dos servidores, que quando estão em férias eles não fazem jus ao Vale Alimentação, nem em período de algum tipo de licença. Então esse não é de hoje que vem se fazendo esse pedido, mas então, até então não existia jurisprudência, não existia uma decisão que o município tivesse que pagar. Mas agora, últimos dias, últimos meses, houve decisões do TJRS, né, que concedeu ao Sintergs, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Estado do Rio Grande do Sul, né, o ganho para que eles pudessem fazer jus em tempo de férias e também nas licenças por algum período. A gente sabe que até empresas privadas, elas pagam um período de férias, pagam por 60 dias quando estiver em licença de saúde, outros tipos de licença. Então, eu acho que os servidores municipais, já que está se tratando a questão do Vale Alimentação e a lei, a gente tem a gente está alterando a lei lá, a prefeitura está propondo alterar a lei, já altere junto, né? Que só ainda não tem o trânsito julgado do TJRS e já existe uma uniformização do STJ também em relação a isso. Então, a gente propõe que já se faça, né, a adequação dessa lei e para que se possa pagar, então, esse Vale Alimentação e, né, período de férias e também das licenças legais. É isso, senhora presidente. Coloco em votação a proposição 30 de 2026. Aprovada a proposição 29 de 2026. Proposição 30 de 2026, vereador Edgar Henke, a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Requer estudo de viabilidade de incluir na Lei Municipal número 1568, de 31 de dezembro de 2014, Programa Desenvolver Arroio do Padre, nova ação em seu artigo 14, para incentivo financeiro a produtores rurais que permita a aquisição de mudas e equipamentos para a instalação de túneis baixos, que permitem a produção de pequenos frutos. Com a palavra, o vereador proponente. Na verdade, é a alteração da 1568, né? E a gente está propondo para que se faça também, além das estufas altas, que hoje a lei contempla, e também dos secadores de grãos, ela contempla também a aquisição de túneis baixos, que hoje a produção, principalmente do morango, né, as pessoas estão optando mais pelos túneis baixos do que pelas próprias estufas altas, que chamam, né? Então, pedido de vários produtores que pediram que também pudesse se adequar à lei para que a gente pudesse contemplar, né, principalmente a qualidade da fruta. Tem vários fatores ali que hoje influenciam, né? E a gente até tem o edital aberto da construção de estufas, e acho que eram 12 cotas e só tem 3 inscritos. Então, o pessoal está optando muito pelo túnel baixo, visto a qualidade da fruta e outros afins, né? Que a durabilidade, na verdade, né? Toda essa função. Então, um pedido dos produtores, né? E a gente espera que seja atendido. Em discussão, vereador Rafael. Boa noite a todos. Não estou junto na proposição, mas acho muito válida. O túnel alto tem um custo alto também, né? E
a quantidade que tu consegue colocar de mudas num túnel alto, não, na verdade, tu perde muito espaço e tu não consegue botar uma quantidade muito grande. E aí no túnel baixo, o custo é menor e tu consegue pôr mais plantas no túnel. Então, acho bem válido se o executivo puder atender a proposição, seria de grande valia para os munícipes. Seria isso, presidente. Em votação, a proposição 30 de 2026. Aprovada a proposição 30 de 2026. Proposição 31 de 2026, vereador Edgar Henke e vereador Rafael Enhart Rutz, à Secretaria de Obra, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito. Requer cascalhamento na estrada José de Alencar, próximo à residência de Mário Harter. Com a palavra, os vereadores proponentes. Mário Hartwig. Mário Hartwig. Desculpa. Um pedido também de várias pessoas que passam naquela estrada, e o trânsito é bem grande, acentuado naquela estrada ali. E às vezes pode não parecer, mas ela serve como ligação ali a Arroio do Padre, um sítio, né? E muita gente da Santa Silvana passa por ali, vem em direção, já sai lá adiante, né? Lá perto do cartório. E tem oficina ali, que gera um baita movimento, e tem pessoas com dificuldade de subir, e talvez acho que é um dos aclives mais fortes que tem dentro do município. E há horas vinha se pedindo, e não se era atendido. Então, por isso que eu resolvi fazer a proposição. Eu acho que tem que ter um olhar especial para aquilo ali. E aí, por isso, essa proposição, senhora presidente. Da mesma forma também que nem o vereador Edgar falou, o pessoal reclama bastante, foi feito pedido ao secretário sem a proposição, sei que o pessoal às vezes reclama, vi nas redes sociais que o vereador Socélio não precisava fazer proposição, só que quando o pedido não é atendido, falando só de boca a boca, a gente faz um papel, né, para ver se aí o serviço é atendido. E, como o vereador Edgar falou, ali é uma estrada que é bem movimentada, não parece, mas é muito movimentada, então seria bem de grande valia o cascalhamento nessa estrada lá, seria isso. Em discussão, a proposição 31. Em votação. Aprovada a proposição 31 de 2026. Proposição 32 de 2026, do vereador Edgar Henke. A Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito requer patrulhamento na estrada José de Alencar, na colônia Sítio, em toda a extensão. Com a palavra, o vereador proponente. Também, né, da mesma forma, a estrada estava muito ruim, que visto que ela foi esquecida no último patrulhamento, questão de 4, 5 meses atrás, e ela foi esquecida. Então, imagina o tempo que ela não tinha sido mais, não visto uma patrola pelo menos. Falei isso na tribuna, não resolveu. Resolvi sexta-feira fazer a proposição. Hoje de manhã a patrola estava começando a patrolar e terminou hoje. Não sei se é coincidência ou não, mas hoje já estava patrolando. Mas eu não retiro minha proposição porque eu fiz ela sexta-feira. Eu acho que a gente tem que fazer proposição mesmo, botar no papel aqui. De algum jeito eles ficam sabendo. Então, eu faço mantenho a proposição mesmo, ela já tendo sido realizada hoje. Mas como a minha proposição tem data de sexta-feira, é o que está valendo. Em discussão, a proposição 32. Em votação. Aprovada a proposição 32 de 2026. Proposição 33 de 2026, vereador Edgar Henke. A Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito requer cascalhamento na estrada José de Alencar, próximo à oficina do Sandrinho. Com a palavra o vereador proponente. Também, mas é do lado de cá, né? Também um aclive forte ali, onde era o Gustavo Leitzke Neto, antigamente. Hoje eu não sei nem o nome do morador ali que comprou aquilo ali, então botei perto da oficina do Sandrinho, mas é naquele aclive antes da oficina do Sandrinho ali, também muito ruim, passei lá na semana passada, o transporte escolar deve estar sofrendo para subir ali,
Então tem que se dar também uma devida correção naquela subida, é estreita, né? Ali tem casa, tem galpão de um lado, tem árvore. Então, um local e onde desce muita água, né? É um aclive muito forte, aquela água vem toda de cima lá e rasga aquela estrada, ela rasga aquilo tudo abaixo. Então, é isso, senhor presidente. Em discussão, a proposição 33. Em votação, a proposição. Aprovada a proposição 33 de 2026. Proposição 34 de 2026, os vereadores Edgar Henke, Rafael Em, Arthur Rutz. A Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito requer patrulhamento na estrada Santa Coleta em toda a extensão. Com a palavra, os vereadores proponentes. Também um pedido, né? Moradores, pessoal do transporte escolar. 34. Presidente. Cumprimento novamente a todos, uma boa noite. Total apoio a essa proposição, visto que frequento bastante aquela região, aquela estrada. Sei que tem muitos trechos que estão bem críticos ali, e sei que a Prefeitura tem feito alguns mutirões para patrulhamento de estrada, mas a Santa Coleta também já faz tempo que não passou patrola lá. E assim como os vereadores relataram, né, tem locais bem críticos mesmo. Então, patrulhamento, né, jamais vereadores falaram que não é uma proposição de se fazer, mas quando já tem um tempo esquecido, é importante fazer para lembrar do local ser patrolado. Obrigada. Em votação, aprovada a proposição 34 de 2026. Proposição 35 de 2026, vereador Cláudio André Tesmer. A Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento requer estudo de viabilidade para a elaboração de um edital para abrir inscrição para os produtores que tenham interesse na construção de secador de grãos, de acordo com a Lei Municipal 1568, de 31 de dezembro de 2014. Com a palavra o vereador proponente. Boa noite a todos. Essa proposição, conversando com alguns produtores, trocando ideia, que já usam as estufas de secagem de fumo para secar o grão, e dá uma trabalheira de colocar e retirar o grão depois. E existe essa alternativa na Lei 1568, né, que prevê que pode ter esse auxílio para a construção do secador, que, de acordo com o decreto número 3.412 de 2022, é um valor de R$ 5.917. Não fiz um levantamento de quanto que custa, e aí depende também do tamanho do secador que o produtor optar em fazer, mas é uma ajuda, né, que é um incentivo. E a lei prevê, e como já foi citado anteriormente pelo vereador Edgar, abriram um edital para a construção de estufas para produção de pequenos frutos, para 12 produtores, e 3 aderiram. E aí o recurso está lá para atender mais 9 produtores. E é na mesma lei, dá para facilmente fazer, né, essa adequação e montar esse edital. Ainda, para complementar, tive conversando com o pessoal do escritório da Emater, que sempre estão à disposição para elaborar o projeto, e conversei com o secretário Christian também, e acredito que vai beneficiar produtores e que seja de valia para ajudar a produzir mais no Arroio do Padre. Seria isso, presidente. Em discussão, a proposição 35, vereador Rafael. Não estou junto na proposição, mas concordo, né? Faço alguns fretes e sei como é que é tirar o grão do milho lá dentro da estufa de fumo. É bem complicado, então, já que tem esse recurso, e mesmo se não tivesse, né, com tanto saco de milho que foi distribuído no município, deve ter muita produção, então a grande parte disso vai para grão. Então, e se não tivesse esse recurso disponível, tem superávit, acho que seria de grande valia
adequar ou instalar esse programa junto. Seria isso. Coloco em votação a proposição 35. Aprovada a proposição 35 de 2026. Proposição 36 de 2026, vereador Cláudio André Tessmer, requerimento à Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, requer retirada de curva e pedra com martelete na estrada Picada Bonita, localizada próxima à propriedade do senhor Valdemar Santos. Com a palavra, o vereador proponente. Isso é um pedido que já tinha sido feito há bastante não, de repente 1 mês atrás. Ele até permitiu, posso usar o nome dele, o Jefferson Nadsky, ali dos transportes Nadsky, do Arli, que eles têm dificuldade e adquiriram agora uma carreta maior ainda para transporte de fumo e para fazer aquela curva. Eu não encaminhei a proposição antes porque eu tive o cuidado, não tinha falado com o proprietário das terras ali em torno, e aí nesse final de semana conversei com o senhor Valdemar, e aí ele autorizou e a gente optou em encaminhar essa proposição. Seria isso. Em discussão a proposição 36 de 2026. Em votação. Aprovada a proposição 36 de 2026. Proposição 37 de 2026, vereador Cláudio André Tessmer. Requerimento à Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social. Requer estudo de viabilidade para fazer um planejamento para aquisição de um veículo adaptado para cadeirantes e de outras pessoas que necessitam de atendimento especial. Com a palavra, o vereador proponente. Nas redes sociais, acompanhando municípios próximos, e observei que o município de Gapão do Leão conseguiu um carro nesse estilo. Eu não consegui o contato com o vice-prefeito lá que tinha feito essa publicação, senão teria pedido até para mandar uma foto para anexar, mas a informação é que foi elaborado um projeto e conseguiram um recurso junto, me parece que a Secretaria Estadual dos Direitos Humanos, e aí conseguiram esse recurso para aquisição desse veículo. Aí fica a sugestão. Todo mundo tem conhecimento, que bom, tem tantos carros na Secretaria de Saúde, e tem que ter, né, esse cuidado, mas de repente seria de grande valia pensar nessas pessoas que necessitam de um atendimento especial, uma aquisição de um veículo que dê mais conforto a essas pessoas. Seria isso, senhor presidente. Essa proposição também apoio, vereador Cláudio. Acho que até já tinha sido comentado aqui na casa sobre quando adquirirem novos veículos, de que já venham incluídos com essas adaptações, se eu não me engano. Mas eu apoio. Em discussão ainda a proposição? Em votação a proposição 37. Aprovada a proposição 37 de 2026. Eram essas as proposições que tínhamos para hoje. Tenho um convite da Igreja Chama Viva, que passo a fazer a leitura. Chama Viva, Arroio do Padre, Rio Grande do Sul, março de 2026. A Câmara de Vereadores do município de Arroio do Padre, Rio Grande do Sul. Tenho a honra de dirigir-me à presidência e excelentíssima família para convidá-lo, bem como a todos os excelentíssimos vereadores e vereadoras da Casa Legislativa, a participar da festa alusiva aos 35 anos de construção do templo de nossa comunidade em Arroio do Padre, em frente à loja Leitsky, no bairro Leitsky. O evento realizar-se-á no dia 22 de março próximo, com a presença da Banda Tradição Cristã, Coral Chama Viva Black,
Banda Missioneiros de Cristo, e com a ministração da Palavra de Deus, sua atenção agradecemos, transmitindo-lhe o nosso apreço e consideração. Sem mais, atenciosamente, Pastor Samuel Val, presidente. Então, fica aí o convite para o evento da Chama Viva. Temos vereador para uso da palavra. Convido o vereador Rafael Enhart, Roots. Primeiramente, uma boa noite, presidente, vereadora Ingrid. Em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assessora, os visitantes, pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Primeiro, queria dar os parabéns a todas as mulheres pela data de ontem, né? O Dia das Mulheres é todos os dias, mas ontem em especial, então, deixar aqui meus parabéns a todas as mulheres do município, as que nos acompanham aqui, todas em geral. Agradecer à Secretaria de Obras, né? A gente está aqui, a gente pede, a gente reclama, reivindica, mas quando é atendido a gente também agradece, né? Agradecer o ótimo serviço que fizeram na rua 29 de abril, na rua Luiz Ricardo Roots, na Estrada da Mutuca. Um excelente trabalho de patrulhamento. Era algo que a gente já vinha pedindo há tempo, o alargamento da nossa estrada. O pessoal que vem de fora, até o próprio pessoal do município falando, nossas estradas estão diminuindo cada vez mais. E realmente estavam. E eu acho que até, em conversa com alguns operadores, acho que foi até uma iniciativa dos operadores mesmos, acho que também com o aval do secretário depois, foi feito lá na Transilvana, né, vereador? Também um alargamento. Então, não é nem questão de alargamento, mas é o que vinha sendo feito anos atrás, né, o valeteamento, não fazia tempo, né, mais de ano que não vinha sendo feito. Até algumas pessoas reclamaram porque deu muita grama, mas com muito tempo sem fazer esse tipo de serviço é o que acaba acontecendo, crescendo grama e coisas nas laterais e com isso o estreitamento da estrada. Mas foi feito um ótimo serviço lá, então agradecer à Secretaria de Obras pelo serviço que foi feito. A proposição que eu juntamente com o vereador Edgar fizemos ali na Santa Coleta, espero que o mesmo serviço que fizeram ali na Rua do Padre 1 seja feito lá também na Rua José de Alencar e depois, né, em todas as estradas do município, que esse serviço possa voltar a acontecer dessa forma. Quero falar um pouco aqui sobre a fala do prefeito da semana passada, que ele comentou, eu usei a tribuna falando de um funcionário que tinha tirado férias, que não tinha direito. Aí ele comentou aqui que eu, quando era chefe da agricultura, também fiz uma viagem para Santa Catarina e que eu também tinha usado dessas férias. Mas não foi bem assim. Foi só para deixar bem claro, pessoal. Em 2015, eu estava de chefe da agricultura. Não me lembro se eu estava de férias ou não, mas a gente saiu para uma viagem para lá, numa quinta-feira, era Corpus Christi. E eu não me lembro se era feriadão ou não. Se não foi feriadão, eu tirei um dia de folga na sexta. Quem sabe daquele tempo, quem viu, sabe o que é feito, o que o CC corre. Então, se talvez eu pedi, foi um dia de folga e o prefeito Leonir, na época, me concedeu. Como eu também falei para ele que quem decide isso é o prefeito, né? Quem é responsável pelos CCs é o prefeito. Então, se ele acha que pode dar folga ou férias antecipadas, né? É um direito que ele tem, então só para deixar claro esse sentido. E também falou que eu reivindiquei lá que foi botado 2 máquinas de 500 mil cada uma
em frente à oficina dos Volter para a conclusão do calçamento, que cones o pessoal leva embora. Realmente, cones é fácil de levar. Eu citei aqui, dei a ideia ainda de botar uma carga de cascalho ou uma carga de areia em cada lado. Mas, né, tranquilo, não vem ao caso. Já passou, graças a Deus está pronta o calçamento e o pessoal está usando e ficou muito bom o serviço feito lá. Queria comentar também um pouco sobre o caminhão do lixo, né, que eu também citei ali. Então, na semana passada tivemos uma reunião aqui com o prefeito e chefe de frotas. Os vereadores foram convidados a participar, a gente esteve aqui participando. O chefe de frotas ainda comentou, Valdemar, que é uma coisa que devia acontecer mais vezes entre o executivo e o legislativo. Também concordo com isso, porque a gente sabe que o caminhão do lixo é novo, mas deu problema, então com a conversa tudo se entende, tudo se resolve mais fácil. Então, né, agradecer a iniciativa do executivo por pedir essa reunião e agora, hoje já foi lido o projeto, então provavelmente já semana que vem já vai para votação, então quanto antes esse caminhão chegar, melhor para todos os munícipes. Também queria falar um pouco sobre o que o prefeito falou do campeonato municipal. Né, ele falou que será realizado numa sexta-feira. Quando o campeonato municipal foi criado por mim, pelo Daniel e pelo Samuel, na época, a gente assumiu, né, esse compromisso em criar o campeonato municipal. Ninguém sabia que ia tomar a proporção que tomou, porque é um espetáculo, não tem outro comparado na região, que nem o nosso, em público, em jogos e tudo, né? Então, a organização, sempre muito bem organizada por todos que estão à frente. Só não concordo, né, na fala do prefeito não sei se ele declarou já que será nas sextas ou não, porque lá quando a gente criou o campeonato, a gente, né, como comissão na época, a gente falou, vamos criar o campeonato, mas ele não pode interferir em nenhum campeonato que esteja em andamento no município. Porque os campeonatos que a gente tinha no município já vinham antes, né? Eu não falo só por mim, eu tenho campeonato, o vereador Cláudio tem. Né? Hoje já tenho integração, mas a integração é nos sábados. E o nosso campeonato, meu e do vereador Cláudio, é nas sextas. Né? Lá, quando a gente criou o campeonato, a gente falou isso, né? Se agora o prefeito também decretar isso daí, vamos ter que acatar, né? Mas os times que estiveram na reunião, o pessoal que estava envolvido, sabe? A gente começou era quartas-feira o campeonato, aí devido à escolinha Tubarão, a gente passou, eles não tinham outra data, eles passaram para a quarta, e a gente passou para a quinta, e desde então vem se fazendo quintas-feiras. Ele usou aqui a desculpa, ou que os funcionários ficam muito sobrecarregados e outro dia para trabalhar. Bom, aí eu não sei. No nosso tempo a gente trabalhava, a gente organizava o campeonato e no outro dia a gente ia trabalhar da mesma forma. Mas, né, fica só aqui, quero deixar relatado, provavelmente vai ter uma reunião antes, né, ou 2 ou 3, mas é uma coisa que vai ter que ser bem discutida entre os clubes, entre os times participantes, e espero que no dia os organizadores dessa edição tenham uma resposta ou algo do tipo para esclarecer e deixar escrito em ata ou deixar bem claro, né, como vai acontecer esse campeonato. Minha parte seria isso, presidente. Muito boa noite a todos. A CCJ, a vereadora Angélica, presidente da comissão, né, eu acho que tem muitos servidores até curiosos para saber, né? A gente está com um projeto lá, o 33, que ele está lá na nossa comissão e ele ficou novamente hoje, vereadora Jodéria, para que a gente pudesse melhor analisar, ver os prós, ver os contras e também, né, com o parecer do nosso assessor jurídico, para que, né, a gente enviou para o executivo o parecer do nosso assessor jurídico e algumas dúvidas
que se tem em relação ao projeto. Então, ele ainda se encontra na comissão e ainda vai ser amplamente debatido, né? Então, são proposições, vereadora Jodelli, que nem da Estrada de Santa Coleta, vem muito tempo sendo pedido ali informalmente, mas às vezes a gente tem que formalizar porque não adianta. E esse pedido já vem de longa data e não vem sendo atendido. Eu acho que mesmo sendo da base, você tem que concordar. E era a mesma coisa da estrada que passa na frente da minha casa, né? A última vez eu falei aqui na tribuna, faz um mês, ou mais de um mês que eu falei, e ela foi esquecida no último patrulhamento, que eu acho que foi novembro, tinha sido esquecida. Aí imagina como é que estava. Então, o transporte escolar, caminhão passando ali, caminhão-truque, né, sofrendo para subir aquelas subidas lá, um já nem passando mais, dizendo, olha, não passa lá que tu não vai conseguir subir. E eu sei que as pessoas também pedem direto para o secretário. Não é só para nós, pedem para o secretário e às vezes não é atendido também. Então, deixar aqui, né, são essas proposições. E também a proposição que eu fiz em relação às férias e às licenças dos servidores, eu acho que ela é justa, né? Porque o servidor, e a gente vem perdendo servidores ao longo dos tempos, e bons servidores, muitas vezes por causa de coisinhas pequenas. E é muito fácil, e já veio projetos para essa casa só para prejudicar servidor. Quando é para beneficiar, é uma luta, não consegue se ajustar, às vezes, R$ 610 por ano, vereadora Angélica, vereadora Jodelli, vocês que são servidoras, por ano, né, para manter durante as férias, porque o servidor ele se alimenta nas férias, a família se alimenta nas férias. E às vezes as pessoas não querem nem tirar férias por causa do vale. Vocês acreditam que isso acontece? Isso acontece sim. E eu tive no governo, eu tive casos assim, tchê, não me dá férias porque eu não vou ter direito ao vale, né? E a lei, ela não deixava claro, a lei federal, a lei estadual, ela não deixa claro que é obrigado a pagar. Então nunca se pagou por isso, mas hoje já existe a uniformização no STJ, já existe a questão do TJRS também contra a favor dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, só falta o transitado e julgado. Então, eu acho que a gente também tem que o município funciona com os nossos servidores, que nem foi dito aqui, vereador Rafael. E aqui foi dito que a gente, muitas vezes, vereadores criticavam os servidores. Não. Os servidores, eles são mandados. O tipo de serviço que tu quer que eles executem, eles executam. Se tu manda patrolar puxando para um lado, eles puxam para um lado. Agora, se tu manda puxar para os dois e abrir valeta, eles fazem daquele jeito. O servidor não vai lá, faz por conta dele. Sabe disso, quem trabalhou na prefeitura sabe disso. E é assim que funciona. Então, a gente não está aqui criticando o servidor, não. A gente está criticando quem manda, muitas vezes. E às vezes é para fazer rápido. A gente sabe que muitas vezes tem que se agir rapidamente, se fazer rapidamente as estradas. Tem que se fazer porque períodos de muita chuva e coisa, não tem como fazer. Não tem. Nem tem como fazer envaletamento e abrir muita estrada. A gente sabe disso. Agora, os períodos bons tem que se aproveitar para fazer essa limpeza. Mas também venho aqui, eu acho que o prefeito é livre de vir aqui a hora que quiser. Isso a gente vê em outros municípios, outras cidades. O prefeito muito pouco vai na Câmara, mas eu acho que ele é livre para vir. Mas ele tem que vir, eu acho que a Câmara de Vereadores, ele é a voz da população. A gente que está na rua que escuta a população. Inclusive teve ata, mas eu acho que não chamaram, talvez para, né, porque teve ata, porque para a gente não contradizer depois, jamais eu faria isso como vereador. Se eu participar de uma reunião, pode ser ali, não precisa ter ata nem nada. Mas se me convidar para uma reunião e eu disser que eu sou a favor, eu sou a favor. Não precisa ter ata. Que poderia ser colocado em leilão um caminhão com 80 mil quilômetros. Discordo. Eu discordo, não tenho como concordar com isso. Felizmente veio na mensagem do projeto que ele vai ser usado como reserva. Outra coisa que eu vi lá na mensagem. O motor apresentou falhas, o motor adquirido
parcial. Não, ele não apresentou falhas, bateu o motor. Ele bateu de novo, né? Quebrou o motor, ele não apresentou falhas. Então, é contraditório ali, muitas vezes, dizer apresentou falhas. Não, ele bateu o motor. E assim por diante, várias outras falas. Então, eu acho que o prefeito, eu sou amigo dele, sempre fui, colega vereador, respeito ele, sempre tive respeito. Mas se eu tiver que usar a palavra aqui, e não é a presença dele, pode vir toda semana aqui que eu vou usar a tribuna, não tem problema nenhum com isso. Não vão chegar e achar que por isso eu vou deixar de usar a tribuna, de maneira alguma. Mas para encerrar aqui, para a gente não se alongar e cumprir o meu horário, um outro assunto que eu ainda quero relatar, que é os 50 anos da Comunidade de São Paulo. O vereador Adavilson levantou aqui, talvez buzinado por alguém, para não deixar o vereador Edgar fazer, como se o vereador Edgar não se lembrasse da comunidade dele. Eu sou membro há 47 anos da Comunidade de São Paulo. 47 anos. Desde os meus 3, 4 anos de idade, eu sou membro. A minha família e eu, consequentemente. A data de fundação é 15 da comunidade, 15 de abril de 1976. A pedra fundamental da igreja, ela foi lançada no dia 30 de maio de 1976. Então, são 2 anos, 2 comemorações. E a gente vai fazer esse ano, como não, né, o maio tem 5 domingos, a gente resolveu, no último domingo de maio, que não tem nenhuma festividade programada para dentro do município, aqui um almoço, né, em comemoração aos 50 anos. E eu jamais me esqueceria, porque eu já venho há anos como vice-presidente da comunidade, ajudando a promover as festividades, né? Alguém deve ter buzinado no ouvido do vereador Adavilson, dizendo, olha, faz lá, fala na tribuna lá, para não deixar o vereador Edgar fazer. E a gente, em épocas passadas, a gente fazia isso muito aqui, muito. E o vereador Roni, dos 40 anos da comunidade, teve outros vereadores que fizeram da comunidade Cerrito, sempre em conjunto com todos os vereadores. Sempre em conjunto, não é um ou outro. A gente faz a Câmara de Vereadores, homenageia a comunidade. E eu também não me esqueceria da minha, jamais, ainda mais de 50 anos, né, que é o jubileu de ouro. E foi dito aqui, pode ser feito informalmente, eu acho que não, ele tem que ser feito formalmente, né, ser votado como proposição, e o nosso regimento interno prevê isso. Todas elas sempre foram feitas por proposição, para poder fazer a confecção da placa, né, em homenagem. Geralmente, na mesma sessão solene da festa do município, o vereador Angélica. Sempre, te lembra, né? Foram feitas várias. E tiver mais alguma, a gente aproveita a sessão solene da festa do município e homenageia as comunidades, né? Tiver mais alguma com alguma data especial, né, pode fazer. Eu acho que é livre para cada um fazer. Então, eu acho que tem que fazer formalmente aqui, para que a gente aprove, para poder fazer o processo licitatório e conceder essa placa em homenagem às comunidades do nosso município. Era isso, senhora presidente. Sem mais uso da palavra, declaro encerrada esta reunião às 20h20.